Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. O assunto que nós vamos reflexionar esta noite é talvez um dos mais importantes que nós falamos até hoje aqui nessa casa e que é pouco conhecido, infelizmente, pela maioria dos cristãos e principalmente pela maioria dos espíritas, que é o Sermão do Monte de Jesus. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa frase em hebraico inicia o Bereshit e quer dizer: no princípio os deuses criaram o céu e a terra. O Bereshit, ou parte da primeira aliança, que é conhecido também como a Torá, que significa a lei, faz parte da obra religiosa judaica e que nós ocidentais conhecemos como o Velho Testamento da Bíblia. E a Gênese de Moisés, já no seu capítulo 18, dava ideias muito ainda no ar de que viria em breves tempos alguém que poderia ser o Salvador do povo judeu. A Torá, que é a primeira aliança, é um compêndio de leis trazidas por Moisés, que teve como missão revelar o Deus único e a justiça. Mas Moisés apresentou um Deus um tanto quanto sério, ferrenho, porque precisava domar uma humanidade ainda na sua infância espiritual. E além de apresentar nos seus 5 livros primeiros, que compreendem a Torá e que nós conhecemos como parte do Velho Testamento, Moisés traz um conjunto de regras, um conjunto de leis, e um dos principais foi conhecido por nós como o Decálogo, que é um conjunto de leis tão importante que baliza até hoje, na atualidade, toda a instituição jurídica do planeta. São os 10 mandamentos que nós conhecemos. Mas apesar disso, o povo judeu era marcado por muito sofrimento, por muita dor, por muita escravização. Mas eles tinham um sentimento íntimo, uma espécie de fé, que na língua hebraica se chama emuná. A emuná, ela é aquela certeza de que todas as promessas trazidas pelos profetas haveriam de um dia realizar. E era o que dava segurança para aquele povo. Porque embora durante 9 séculos vieram em cada época 16 profetas. Desses 16 profetas, os 4 maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são conhecidos como profetas maiores pela quantidade de escritos, e os demais profetas menores, todos eles falavam da vinda desse homem. Isaías, aliás, foi o profeta que descreveu com mais, digamos, profundidade sobre a vida dele. Ele dizia da cidade que ele nasceria, como ele se comportava, que jeito que ele se vestiria, como que era o caráter, a índole dele. E os demais profetas se contradiziam. Uns falavam que ele viria como o Senhor dos Exércitos, portando uma espada, e assim libertaria todo o povo judeu. Outros não. Falavam que ele era quase um obscuro, que se misturaria ao povo, que mal seria reconhecido. Outros já diziam que não, que ele seria extremamente poderoso, muito rico, que tomaria um império muito grande. E outros não, que ele seria muito humilde,
vindo de um povo muito simples. Mas em meio a essas contradições, todos concordavam que ele seria o ungido de Deus. No conceito do judaico, quando alguém ama uma pessoa, tem o costume na sua cultura, obviamente, de deitar óleo no corpo da pessoa, unguento. Massagear o corpo com óleo, deitar óleo na cabeça da pessoa, que era para eles uma demonstração de amor profundo. Para aquele povo, quando alguém era ungido, era chamado de Meshé, que depois, mais tarde, se transformou em Mashiach, e que nós traduzimos como Messias, o esperado. O Messias, então, seria aquele esperado que viria libertar o povo. Mas, curiosamente, depois desses 16 profetas, houve um silêncio de mais de 4 séculos. Durante 400 anos não se falava de nada. Aquilo foi muito angustiante para aquele povo. Porque, para que nós tenhamos uma ideia do que foi isso para o povo judeu, imagina que por 400 anos a doutrina espírita não receba absolutamente nenhuma manifestação mediúnica, nenhuma notícia do plano espiritual. Foi isso que eles passaram. Mas no ano 63, o Império Romano invade a Palestina e faz mais uma vez o povo judeu escravo. Mas o Império Romano, ele diferenciava dos demais que escravizaram os judeus, dos babilônios, inclusive de Adriano o Grande, porque o exército romano era muito cruel. Por onde ele passava, devastava tudo, deixava para trás muita dor, muito sofrimento, muita sevícia, muita escravidão. E para o povo judeu, então, não havia momento melhor para o Messias chegar. Eles achavam que aquele era a hora, porque na história toda deles era um dos momentos mais doridos. Mas ele não aparecia. O silêncio perdurava. E mais ou menos no final do 14º, início do 15º ano do governo de Tibério César, começou a correr uma notícia de um jovem que, um pouco acima, na montante do rio Jordão, onde João Batista fazia suas pregações, os seus batismos, foi visto um jovem que, no meio da multidão à margem do rio, olhou para João Batista, que estava no meio das águas, e com aquele sorriso no olhar, João Batista o reconheceu de maneira imediata. Ele então se aproximou, adentrou-se à água, e João disse que era ele que deveria batizá-lo. Mas ele disse que não, que deveria ele ser batizado para que se cumprissem as profecias que diziam que o Messias deveria ser batizado. João Batista então batiza e diz: agora eu preciso diminuir para que ele cresça. E entrega para esse homem um pequeno séquito de discípulos que ele já havia arrebanhado. E ele então vai até Jerusalém, e a notícia corre, porque ele começou a pregar nos arredores de Jerusalém, e por onde ele passava, por onde ele falava, ele atraía multidões pelo seu magnetismo muito forte, pelo seu jeito de conversar, que era totalmente diferente dos rabinos. Ele não portava roupas especiais como os rabinos. Ele não havia feito a escola de Jerusalém, ou a escola do rabinato. Diziam apenas que ele havia vindo da Galileia. A Galileia, que era uma região extremamente pobre, uma região diferente, onde ali ficavam agricultores, pescadores, porque a sua principal área se dava em torno do chamado Mar da Galileia, que na verdade não era o mar, é o lago de Tiberíades, que na verdade é um lago que tem
praticamente menos volume de água do que a nossa Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Fica a 200 metros abaixo do nível do mar, mas que era uma área extremamente viscosa, de muito verde, de clima ameno, onde a maioria das cidades se desenvolvia ali em torno, como Cafarnaum, uma das mais desenvolvidas da época em torno do Mar da Galileia, com pouco mais de 1000 habitantes, onde tinha até uma sinagoga. Magdala, que era uma cidade muito conhecida, onde a rainha Cleópatra passava às vezes as suas férias, Dalmanuta, Corazim, Tiberíades. Mas nunca havia saído dali nenhum profeta. Iria sair o Messias. Mas ele se misturava na multidão e muitas das vezes sequer era reconhecido, de tão comum que ele era. Ninguém sabia o seu nome, mas ele era conhecido como Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Jesus então começa assim o seu apostolado. Vai até a Galileia, ali em torno do lago, reúne os seus 12, os seus discípulos, que eram pessoas extremamente comuns, com personalidades distintas entre si, mas muito parecidas com cada um de nós. Após reunir os 12, Jesus então sobe o morro e narra Mateus que ele é seguido pelas multidões, no plural. E lá no alto do morro, Jesus então se volta e observa as multidões, porque era natural ter mais de uma multidão, porque ele atraía curiosidade, ele atraía interesse. E ali estava a maioria do público, que era um público muito pobre, muito sofrido, mas estavam também os fariseus, os religiosos, que buscavam nele a oportunidade, nos seus ensinamentos, de uma contradição à lei da Torá, a Torá, que era a lei, para que ele pudesse, por exemplo, ser denunciado. Estavam ali também os ricos, poderosos, que aguardavam alguma menção através deles, ou por eles, porque sempre eram muito acostumados, onde estavam, as portas abrirem, as honrarias virem. Narra então Mateus que Jesus, erguendo os olhos, abriu sua boca e ensinou, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa frase, conhecida como a primeira bem-aventurança, abre para a humanidade um novo tempo. Um tempo que foi tão importante que a vida de Jesus dividiu a história entre antes e depois dele. E que trouxe um conjunto de normas que era conhecida como o Evangelium em grego, que nós traduzimos como o Evangelho, que quer dizer a Boa Nova. Um ponto tão interessante que fez com que Mahatma Gandhi, que era hindu, não era cristão, analisando o Sermão do Monte, diz que se o mundo cristão perdesse todos os seus ensinamentos, todas as suas anotações, mas que sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada haveria se perdido. Importância tamanha que o hindu reconheceu, mas que os cristãos ainda não entenderam. Tanto é verdade que é interessante observar como as pessoas reduziram todo o Sermão do Monte ao nome Sermão das Bem-aventuranças. Porque o Sermão do Monte não é o sermão apenas das bem-aventuranças. Tudo bem que as 9 bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte, cada uma delas, em separado, dá para se fazer uma palestra ou um seminário. Mas os 111 versículos do Sermão do Monte, que ocupa apenas o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, apenas 11 versículos diz respeito às bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças, na realidade, é um grande cântico de esperança para a humanidade, que tem sim muita importância. Tão importância, as bem-aventuranças,
como o Sermão do Monte, que um livro também, infelizmente, pouco explorado pelos espíritas, e que tem uma importância muito grande na codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém 28 capítulos, onde em cada parte Kardec extrai um trecho das passagens de Jesus, dá a sua explicação e depois um espírito que assessorava a codificação vem e faz o seu comentário. Desses 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 14 deles, ou seja, a metade do livro, é dedicado ao Sermão do Monte, mostrando como é importante o sermão e como a doutrina espírita se embasa no sermão. De maneira que lá, já na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto assinado por um espírita israelita diz que Moisés iniciou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo a concluirá, mostrando que essas 3 revelações que nós espíritas costumamos dizer, segundo Emmanuel, são 3 fases de uma única revelação, que foram necessárias serem divididas dado a maturidade espiritual da humanidade, mas que nos conclama ao entendimento e ao estudo. Porque se a doutrina espírita é a terceira revelação, ninguém consegue entender a terceira sem compreender a primeira, e muito menos a segunda. Sem compreender Moisés, a justiça, sem compreender Jesus, o amor, sem compreender Kardec, a verdade. Demonstrando que se os espíritos da codificação estudam o Sermão do Monte, por que o espírita não pode estudar? Porque se criou uma cultura falsa de que o espiritismo não se baseia na Bíblia. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito Verdade diz que todas as verdades estão contidas no cristianismo, que os erros que ali estão inseridos são de ordem humana. E se as verdades estão no cristianismo, onde está anotada a história do cristianismo? No Novo Testamento Bíblico. Então nós precisamos, sim. Tanto é verdade que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho, a Boa Nova, segundo a doutrina espírita, ou seja, o Novo Testamento, partes do Novo Testamento, explicados à luz da doutrina espírita. Jesus então dá prosseguimento aos outros 8 itens das bem-aventuranças, onde na verdade é um cântico de esperança aos homens. Porque ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, dizendo que para que todas essas situações, por mais sofridas que sejam, se nós a enfrentarmos e se nós a vencermos, teremos a esperança de alguma recompensa no futuro. Aqui Jesus já abre falando da reencarnação. Porque como que os pobres de espíritos, os que têm sede de justiça, como que os aflitos ou os misericordiosos terão esperança ou serão recompensados no futuro, se não for em outras reencarnações? Não tem como. E quando Jesus encerra as 9 bem-aventuranças, ele abre uma parte muito importante, quando diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, fazendo ali um inflar da autoestima daqueles pobres e miseráveis que estavam ali. Porque na cultura judaica, quem nascia pobre deveria ser pobre o resto da vida. E essa era uma condição de 98% da população.
que não tinha esperança em nada. E quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, quer dizer, o sal tem a função principal de conservação, tem a função principal de dar sabor às coisas. E quando ele vira para a grande massa, para os mais simples, e fala, você é o sal da terra, ou seja, você pode ser sim o diferencial no sabor da vida, ele mostra para aquelas pessoas que a condição social e econômica delas não quer dizer nada perante a vida pessoal e espiritual. Vós sois a luz do mundo, faça brilhar a tua luz. Ou seja, cada um tem o que doar, o que fazer brilhar. Não é porque eu sou simples, sou humilde, que eu não tenho um conhecimento onde eu possa espalhar aquele conhecimento, onde eu possa servir como um farol na beira do mar, que por menor que seja, mais simples que seja, guia os navios para que não batam nos rochedos. Jesus então enaltece essas pessoas, e nesse ponto eles já se embriagavam das palavras de Jesus. Jesus então, que era judeu, observando que quando ele enalteceu os pobres, os simples e os humildes, as outras multidões obviamente assustaram, estranharam, porque não era normal começar um sermão sem reverenciar os grandes, os mais poderosos, os que estavam no topo da pirâmide social, que Jesus inverteu. E observando a reação daquelas pessoas, Jesus deixou muito claro: eu não vim destruir a lei. Que lei que Jesus falava? Da Torá, que era a lei trazida por Moisés e que embasava todas as leis do povo judeu, que era aquelas leis que os doutores da lei estudavam, que o sinédrio se apoiava para poder julgar, condenar e raramente absorver as pessoas que infringiam aquela lei. E quando Jesus deixa claro, eu não vim destruir a lei, ele estava falando para os judeus, porque Jesus era judeu, nasceu na Palestina, uma região judaica, e naquele momento ele falava para os judeus. Só que Jesus dizia que eu não vim destruir a lei, mas melhorá-la. Porque aqui começa uma parte do Sermão do Monte que os teólogos chamam de as antíteses de Jesus. Antítese é uma ferramenta onde você usa duas palavras antagônicas diferentes para dar o mesmo sentido. E eu fiz alguns destaques dos versículos do Sermão do Monte que eu tirei da tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, que buscou nos originais fazer uma tradução realmente fiel com a língua original que foi escrito o Novo Testamento, ou seja, o grego, onde não há vícios de linguagem, onde não há inserções de palavras ou de contextos que não existiam nos originais, e que dá a diferença entre o estudo bíblico sério e o estudo bíblico feito em traduções equivocadas ou mal traduzidas. E nessas antíteses de Jesus, Jesus sempre falava: ouvides o que foi dito, ou seja, o que estava escrito na lei antiga, na Torá. Eu, porém, vos digo, e faz a correção. Jesus então começa: ouvides o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. E ele então aqui reinterpreta a lei mosaica. Ouvides o que foi dito, Mateus capítulo 5, versículo 21. Não matarás, e aquele que matar estará sujeito ao julgamento. Torá. Eu, porém, vos digo, a reinterpretação, a nova que eu trago, que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem disser ao seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disse louco, estará sujeito à geena do fogo. A geena
Era uma região do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém, onde as pessoas iam jogando lixo. Era o lixão da cidade. E como ia aumentando, eles jogavam fogo. E como aquele fogo era reabastecido todos os dias por mais lixo, ele nunca se apagava. Aquele local era chamado de Geena, que hoje nos dicionários quer dizer inferno. Fizeram uma ligação entre o fogo eterno, aquela coisa relativa a inferno que não tem nada a ver. Mas quando ele fala sobre a Geena, quer dizer, é muito melhor isso do que você viver naquele fogo no meio do lixo eternamente. Jesus continua: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar com teu irmão. Depois venha e apresenta a tua oferta. Na cultura judaica, assim como na cultura pagã, a cultura pagã tinha muitos deuses. A judaica é um Deus só. Mas eles tinham o costume de fazer ofertas, oferendas, sacrifícios em nome dos deuses na cultura pagã e em nome de Deus na cultura judaica. Então essa oferta ao altar para eles era algo muito importante. E era ali que eles mostravam a reverência, o respeito a Deus na cultura deles. Jesus então inverte. Se você for lá no altar oferecer sua oferenda a Deus, e lembrar que você tem uma contenda com o adversário, ou seja, uma intriguinha, uma briga, uma inimizade, deixa a sua oferenda no altar, vá e reconcilia com o teu inimigo. Depois você volta e ofereça, porque para Deus é muito mais importante você ser irmão do teu irmão. É muito mais importante você não ter nenhuma contenda do que oferecer outras coisas. Ou seja, é muito mais importante nós evitarmos as inimizades, as brigas, as intrigas, do que virmos ao centro, do que assistirmos palestras, tomarmos passes. Do que adianta a gente fazer caridade? O que adianta ajudarmos o próximo e vivemos cheios de inimizades, cheios de intrigas, cheios de problemas, e nós sermos esses problemas? Jesus então completa: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagardes o último centil. Aqui Jesus fala de reencarnação e da seriedade que é o não perdão, da seriedade que é nós criarmos contendas, brigas com pessoas. Porque quando ele diz: vá e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, enquanto estás reencarnado. Porque depois que desencarnar, nós não sabemos se encontraremos a pessoa em espírito. Porque no plano espiritual vale a sintonia de vibração. Muita gente se acha muito boa, mas ao desencarnar vai para esferas inferiores, enquanto aqueles que a gente achava que eram nossos inimigos, que a gente fazia questão de agredir, de brigar, estão muito acima de nós. E quando ele fala que o teu adversário te entregará ao juiz, qual é o juiz? A lei de causa e efeito. E ela te encarcerará, te jogará na prisão dos compromissos kármicos, e lá você vai ficar até quitar a sua dívida. Falando de reencarnação e falando de perdão. Porque é muito normal você ver em redes sociais as pessoas falando de orgulho, com orgulho, né? Das inimigas, das intriguinhas, do próprio orgulho. E mal sabem eles que estão passando atestado de infantis e atestado de gente que está se comprometendo muito, porque o laço que mais une as pessoas é o ódio, e você quer garantir uma reencarnação junto com uma pessoa, odeie, crie briga, complicações e não perdoe, não resolva enquanto estás na mesma reencarnação, enquanto estás a caminho. E aí você está garantindo um grilhão muito forte, uma algema muito forte por várias reencarnações. A segunda antítese de Jesus, capítulo 5, versículo 27: ouvides o que
foi dito aos antigos: não cometerás adultério. E Jesus então reinterpreta: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar uma mulher para desejá-la em pensamento já adulterou em seu coração. Ele falou mulher porque era a época, mas que serve tanto mulher quanto homem. As pessoas acharam que Jesus talvez tinha exagerado. Como assim? Apenas eu olhar uma mulher bonita e desejar, eu já estou adulterando? No meu coração eu já estou desejando? Como assim? Ele está sendo muito duro, não é disso? Foram necessários 20 séculos para que André Luiz trouxesse, através da pena mediúnica de Chico Xavier, a explicação da ideoplastia, dizendo que o nosso pensamento é a força mais poderosa construtora do universo, que quando nós pensamos, nós materializamos o plano espiritual. Portanto, o seu pensamento de desejo, o que você pensa e imagina fazendo com aquela pessoa, já está se materializando no plano espiritual, já está criando um laço psíquico muito forte, porque a diferença entre o pensamento, o desejo e o fato é apenas a oportunidade. Então, mostrando o quanto é sério nós nos mantermos, entre aspas, fiéis da boca para fora, mas por dentro um vulcão de pensamentos libidinosos. Jesus então volta a carga, porque isto, ele diz que se a tua mão ou seu olho for motivo de escândalo, arranca-o, jogue longe, pois é muito melhor perder um membro do que ser jogado inteiro na geena, dizendo: se o teu motivo de perder a reencarnação é o sexo, evite. Quando ele fala que se o teu olho é motivo de escândalo, arranque e jogue fora, é preferível você reencarnar, digamos, sem algum membro que te leve a perder a reencarnação, do que você reencarnar perfeito e falir porque não consegue se conter. Sabe aquela história infantil de que a carne é fraca? A carne pode ser fraca, mas quem comanda a carne é o espírito. E o espírito, ele não tem essa desculpa se ele é sério nas suas atitudes. Então a desculpa de que a carne é fraca é extremamente infantil por conta disso. A quarta antítese de Jesus, no versículo 33 ainda do capítulo 5, Jesus diz: outra vez ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás e pagarás ao teu Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que excede disto é o teu mal. Jesus está falando, você tem que ir firmeza no que você fala. Você tem que ser verdadeiro no que você diz. Você não tem o direito de jurar por Deus nem por ninguém que o que você está fazendo ou o que você está falando é verdade. Nada no mundo é seu, portanto você não pode jurar por nada. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Tenha a palavra. Jesus adverte para isso dizendo: seja firme. Não seja uma pessoa de duas conversas, que para um você fala uma coisa, para outro você fala outra coisa, que depois é necessário você jurar por conta disso. Seja correto até nas suas palavras. A quinta antítese de Jesus, que juntamente com a sexta eu considero as mais difíceis de todo o Sermão do Monte, mas que serve muito para mostrar para nós onde nós estamos na linha do tempo dessas três revelações. Se nós já podemos dizer que já entendemos a terceira, que já compreendemos a doutrina espírita, ou se a gente ainda está no tempo de Jesus.
Ou pior, se ainda proferimos a cultura da época mosaica. Vejamos, capítulo 5, versículo 38, Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao mal, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. A quem te compelir a caminhar uma milha, vai também com ele 2. O que Jesus quis dizer com isso? A época de Moisés, do olho por olho, dente por dente, que muita gente não entende, porque acha que Moisés mandou matar, porque se alguém mata o meu irmão, eu tenho que ir lá e matar ele. E não é isso. Pelo contrário. Numa época onde a noção de justiça era totalmente desproporcional. A justiça era muito mais parecida com vingança do que com a balança dos justos. Naquela época, se alguém roubasse, por exemplo, um carneiro do meu rebanho, eu me dava o direito de ir lá, no meu vizinho, pegar o meu carneiro de volta, pegar todo o rebanho dele, matar o meu vizinho, estuprar a mulher dele e escravizar toda a família. Essa era a noção de justiça. Quando Moisés vem e diz: então, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ou seja, igual. Roubou o teu carneiro? Ok, então vai lá, pega o seu e rouba um dele, e basta. Mas e nós? Como que nós levamos a nossa vida até hoje em relação à nossa noção de justiça? Quando alguém pisa no nosso pé, você reage, dando um empurrão, dando um soco, xingando, às vezes até brigando? Ou você age: companheiro, você pisou no meu pé, machucou, hein? Ô cara, desculpa, tudo bem, estou com raiva, está doendo, mas eu vou pensar se eu te desculpo. É muito melhor. Como que você reage? Porque quando Jesus disse: se te baterdes numa face, oferece a outra. José Raul Teixeira faz uma interpretação muito interessante dessa passagem. Que ele diz que quando alguém te agride, segundo o Espírito Camilo, através dele, Jesus estava querendo dizer também para você apresentar a outra face, ou seja, a sua face de dentro. Te agrediu, você mostra o seu lado interior de brandura. No mínimo na não reação, porque a agressão pode ser várias. Aqui no sentido figurado é agressão física, mas não necessariamente uma agressão física. Falando mal de você, te xingaram, você não precisa reagir. Tem uma passagem do Chico muito interessante, quando ele estava na casa da prece, e chega uma mulher carregando os papéis, chorosa, extremamente desequilibrada, e chega: Chico, tremendo assim, isso aqui não é a carta do meu filho. O que ele diz aqui não é meu filho, você é uma fraude, você me enganou. E chega o Chico todo, rasga aqueles papéis, joga e cospe na cara do Chico. E o Chico, do jeito que estava, fica. Ele então sai xingando. E quando ele sai, muita gente estranha. Os médios que trabalhavam com o Chico: como assim? Aquela mulher veio aqui, te xingou, te humilhou perto de todo mundo, e você não fez nada? E Chico, mineiramente, fala: meu filho, só é humilhado o orgulhoso que se acha acima das pessoas. Porque a humilhação é quando ele se sente rebaixado da sua posição. Eu nunca saí daqui de baixo, então eu não me senti humilhado. Ele é uma doente da alma. Isso é dar a outra face. Isso é caminhar 2 milhas quando você é chamado a caminhar 1 milha. E segue Jesus na sua 6ª antítese. Capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os teus inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui ele deu um nó na cabeça dos judeus. Porque como assim? Em que condições que eu posso amar o meu inimigo? O meu inimigo eu tenho que odiá-lo, não é assim que falava a Torá? Sim. Mas eu reformulo: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Mas a doutrina espírita diz que amar o inimigo
Não é abraçar, dar beijo, levar para dentro de casa. Não tem como o seu coração bater da mesma maneira por alguém que te feriu e te fez algum mal, do que com alguém que você convive e te trata bem. Agora tem um detalhe. Aqui mais uma vez nós nos colocamos na posição de nos mostrar onde estamos na linha do tempo. Porque qual é a sua reação perante estas situações? O Evangelho fala: em que você diferencia em amar aqueles que vos amam, em tratar bem aqueles que te tratam bem, em servir aqueles que você gosta? Os animais já fazem isso. Você vai diferenciar dos animais quando você aprender a tratar bem aquele que te tratou mal, a orar por aqueles que te desejam mal, e não retribuir com o mal que te foi feito, inclusive perdoando as ofensas. É necessário irmos além e fazermos muito mais. E Jesus finaliza esse capítulo dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro, Jesus não está falando para a gente evoluir até o ponto de Deus. Primeiro que aqui ele fala de reencarnação novamente, porque como que uma vida apenas nós podemos burilar as nossas imperfeições ao ponto de nos tornarmos espíritos puros? É possível. Só na roda das reencarnações isso é possível. Mas sermos perfeitos no sentido de que nós somos perfectíveis, e não que seremos iguais a Deus. Neste momento, a grande maioria ali já aceitava, já estavam embriagados pela boa nova, pelas boas notícias, pelo Evangelho que Jesus trazia. E começa então o capítulo 6 de Mateus, quando Jesus então olha as multidões e observando ali os ricos, percebe que eles estavam um pouco incomodados, porque o conceito judaico do Abrahá, que era aquele conceito que dizia que aquele que nasce rico é agraciado por Deus, enquanto o que nasce pobre foi rejeitado por Deus. Então, se eu sou rico, eu sou um escolhido de Deus, e como que Ele não reverencia a mim? Jesus então olha essa multidão e diz, versículo 1 do capítulo 6: acautelai-vos de não praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao teu Pai que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém vos digo, que estão recebendo a tua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Jesus aqui fala exatamente sobre a caridade, dizendo que a caridade verdadeira é aquela que nós fazemos sem esperar retribuição. Não é aquela onde alguém bate a campainha na tua casa e você dá o pão de ontem duro, ou a roupa rasgada, ou o resto da comida do almoço. Isso não é caridade, isso é obrigação social. Mas ele fala que mesmo quando você for fazer algo, que ninguém fique sabendo. Ao contrário de muita gente que ajuda instituições, né? Mas chama a TV para filmar que ele está dando 3 mil reais para uma instituição. Enche a caminhonete de víveres, de mantimentos, leva lá no albergue e chama a imprensa para registrar: olha o quanto eu sou bom, estou doando. Já recebeste na terra a tua recompensa. Ou seja, você foi conhecido pelos homens, mas para Deus não teve efeito nenhum, porque você não fez por amor, você fez por interesse. É aqui que Jesus chama a atenção para esse cuidado. Eu me lembro muito bem que quando Ayrton Senna, lá naquela manhã de domingo fatídica, na curva Tamburello,
muralha. E eu tive lá, e é interessante observar que tem a pista, tem a cerca, e do lado de fora fizeram uma estátua do Senna, sentado olhando para baixo, e até hoje brasileiros e italianos depositam flores ali. Naquela hora, onde o carro perde o controle, bate no guarda-reio e para, assustando o mundo inteiro, porque a TV mostra Ayrton com a cabeça pendida, o socorro chegando, cercando para que ninguém visse, depois da notícia da sua morte, chocou o mundo inteiro. Tempos depois, Joana de Ângeles traz a notícia, juntamente com outros espíritos, que o Senna não sentiu absolutamente nada daquele acidente. Milésimos de segundos antes da pancada, ele já havia sido retirado do corpo, porque ele não precisava passar por aquilo. Aí muita gente lê até aqui e fala: mas como assim um riquinho que vinha para o Brasil de jatinho particular, que ia de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro no seu helicóptero particular, que possui uma ilha entre as 365 ilhas de Angra dos Reis, no estado do Rio, ganha essa benesse do plano espiritual? Por quê? Eu que sou trabalhador do centro espírita, com certeza não passo isso. Depois da morte do Senna, chegam as notícias da quantidade de entidades sociais que ele ajudava com o dinheiro dele, em silêncio, em segredo, para que ninguém soubesse, porque não fazia aquilo para descontar no imposto de renda, como muita celebridade por aí faz, e nem para aparecer. O que deu para ele mérito para ser socorrido naquela maneira. Jesus então volta: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões roubam. Guardai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Jesus fala o contrário que muito espírita e muito cristão entende erradamente. Que quando Jesus falou para aquele jovem mancebo rico, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, Jesus combate a riqueza. Não é verdade? Jesus fala da necessidade de nós nos voltarmos para as coisas do Espírito, para nós levarmos a nossa vida pautada na ideia de que aqui uma vida passageira não é material, que a vida real é a vida espiritual, que não tem como você viver uma vida focado em juntar bens e manter a sua conta bancária recheada, porque você não vai ter cabeça para focar nas coisas que a alma pede. O problema não é o dinheiro, o problema é o uso que se dá para o dinheiro. Não se pode amar a dois senhores, ou seja, não tem como você viver uma vida material e espiritual ao mesmo tempo. É necessário que você viva a vida espiritual. E Jesus continua, porque quando ele fala assim, ele percebe que os humildes também ficaram meio acanhados, porque assim, o sonho deles era ganhar na Mega Sena da virada, que não existia naquela época, mas era o sonho de todo mundo. Ele então fala para todos nós: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com que comeis, com o vosso corpo, com que vestires. Não é a vida e o alimento e o corpo mais do que a veste? Olha as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, que crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo: como comeremos ou como beberemos, o que vestiremos? Pois essas coisas os gentios buscam de fato. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino da justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aqui a gente vai ter que acelerar. O que Jesus fala?
Que nós não precisamos perder noites preocupados com o futuro, com ansiedade, com crise de ansiedade que está deixando os analistas e psicólogos mais ricos. Que nós precisamos cuidar do dia de hoje. Porque o futuro vai ser construído no hoje. Porque Deus provê tudo que nós temos merecimento. Merecimento. Então nós precisamos trabalhar. Porque na natureza, nenhum deles trabalham. E Deus não deixa de prover alimentação, veste e cuidados para nenhum deles. Nós, seres humanos racionais, somos piores do que os seres racionais da natureza? Foi o que Jesus disse. Nós precisamos sim preocupar com o dia de hoje, porque senão o futuro vai ser diferente. Porque se o amanhã é feito hoje, o depois da manhã é feito amanhã. Então nós temos que viver a cada dia, fazendo a construção do futuro a cada dia. Jesus então volta para os religiosos e diz: não julgueis para não seres julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que medirdes, serei medidos. Jesus combate a hipocrisia, combate aquela coisa que a psicologia moderna chama de projeção. Nós condenamos nas pessoas determinadas atitudes e fazemos as mesmas. Nós projetamos nas pessoas os nossos defeitos. Quer conhecer alguém? Observe o que ela fala do outro, porque ela está falando dela. A gente recrimina e age da mesma maneira. Joana de Ângeles diz nitidamente que o que te incomoda no outro é que você tem que tratar dentro de você. O que te incomoda no outro é o que você tem que tratar dentro de você. Porém, não julgue, porque da mesma maneira que você julga o outro, você vai ser julgado. E ele continua: porque às vezes o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu olho. Hipócrita, retira primeiramente a trave do teu olho, então verás bem para retirar o cisco que está no seu olho. A gente fala de defeitos mínimos de outras pessoas, não observando que muitas, e na maioria das vezes, nós temos defeitos muito maiores. Somos hipócritas nessas vezes, somos falsos. E Jesus chama atenção muito por isso. E aqui mais uma vez eu reitero sobre a projeção. Jesus segue então: pedi e vos será dado, buscai e encontrarei, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, e aquele busca encontra, ao que bate será aberto. Qual dentre vós que é homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Que pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo os maus, sabereis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas ao que lhe pede. A partir daqui, Jesus reinterpreta Deus. Porque para a época mosaica, Deus era o Senhor dos exércitos. Era o ser severo que precisava ser severo e castigador para domar aquela humanidade ainda muito selvagem. Ouviste o que foi dito, né? O Deus dos exércitos, ok, mas agora eu te apresento o Deus, Abba. Jesus sempre se referia a Deus como Abba, que quer dizer pai, papai, paizinho. Ele falava de Deus dizendo: meu Deus, o meu pai, o teu pai, o pai de todos nós. Jesus traz Deus para dentro da família e apresenta Ele como amor, que foi traduzido depois, mais tarde, por João o evangelista. Deus é amor. Jesus então diz que nós sim devemos confiar em Deus, que nós sim precisamos ter fé no futuro. E se eu fizer uma estatística aqui, acaba constrangendo muita gente. Porque se eu fizer uma pergunta, Amélia, se eu fizer 3 perguntas aqui, quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Eu sei que quase todo mundo vai levantar. Se eu fizer assim, vamos fazer uma brincadeira rapidinho, porque o tempo acabou. Quem ama a Deus? Levanta a mão, por favor. Pouca gente. Quem aqui acredita em Deus? E quem aqui confia em Deus? Ok. João Evangelista diz: mente aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não é capaz de amar o próximo a quem vê. Já começa por aí. Acreditar em Deus, 90% da população acredita em Deus. Vamos rezar em nome de Deus.
Agora, confiar em Deus é o problema. Porque confiar em Deus, na verdade, é confiar que Deus vai sim prover o que nós precisamos. Entregar na mão de Deus, não da maneira que a gente vê no Facebook. Oh Deus, eu te entrego os meus problemas para você resolver. Ou seja, eu faço toda besteira e quando vem as consequências eu dou para Deus resolver. Não é isso não. Eu estou falando quando nós temos merecimento, porque Jesus deu a maior prova de confiança em Deus. Lá no Jardim das Oliveiras, quando ele já previa a sua prisão e portanto o início do seu calvário, narra Lucas, deixa eu achar aqui o versículo, lá no capítulo 22, versículo 44. Estando em agonia, orava intensamente e o seu suor tornou-se como coágulos de sangue caindo sobre a terra. Jesus foi para um canto, sentou-se para orar enquanto os discípulos dormiam. E ele fez uma oração muito simples, mas muito sentida, quando disse: Pai, se te for possível, afasta de mim esse cálice. Ele já estava prevendo pelo que passaria. Mas Jesus fala: mas acima da minha seja feita a tua vontade. Ou seja, se for possível, me livra desse mal que eu vou passar a partir de amanhã. Mas acima da minha vontade de me livrar, seja feita a tua. Eu confio em ti. Foi isso que ele quis dizer. E narra Lucas que Jesus suava sangue. O interessante é que muita gente achava que isto era um milagre. A medicina moderna diz que não. Isso é uma situação que se chama hematidrose. Eu anotei aqui o que fala no dicionário. A hematidrose é um fenômeno raríssimo causado por um abatimento moral violento ou profunda emoção ou grande medo, que causa o rompimento de pequenos vasos que cobrem as glândulas sudoríparas, misturando o suor ao sangue. Os médicos modernos notaram isso em condenados à morte, no corredor da morte, perante aquele terror imenso que transpirava sangue. Ou seja, Jesus estava numa tensão tão grande que transpirava sangue, e mesmo assim ele disse: acima da minha seja feita a tua vontade. Isso é confiar em Deus. Eu volto a perguntar: alguém aqui confia em Deus? E para encerrar, Jesus fala: acautelai-vos dos falsos profetas, e dá todas as características daqueles que viriam em seu nome tentar enganar os eleitos. Jesus fala do risco que tem para isso e encerra o Sermão do Monte com a sua primeira parábola, quando ele diz: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, quem ouve isso e pratica se fortalece. Caiu a chuva, vieram as torrentes, água, as lágrimas da vida. Caiu a chuva e vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não a desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e chocaram-se contra aquela casa, que desabou, e foi grande a sua queda. Ou seja, siga todos os ensinamentos, apenas o Sermão do Monte. Vivencie o que Jesus falou e você será tão forte para a vida que nem as dores vão te abater. Eu estou lendo uma parte de propósito, e agora é só 30 segundos, tá? Que foi talvez a parte mais importante. Nós voltamos lá no capítulo 6, no versículo 5, quando Jesus fala sobre a oração, porque foi no Sermão do Monte que Jesus ensinou a orar. Jesus disse que quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estarão recebendo a tua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno, entra em si, fecha seus olhos, e fechando a porta, fechando seus olhos,
ora ao teu Pai em segredo, e o teu Pai que vem em segredo te recompensará. Orando, porém, não useis vãs repetições. Não adianta ficar rezando 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, palavras repetidas, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelhais a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Ou seja, oração não é leitura de rezas, não é repetição de palavra, é sentimento. Já percebeu que quando eu vou começar, boa noite a todos, que a paz de Jesus seja em nossas vidas, é uma oração. É essa frase que eu me conecto, que eu me preparo para começar pedindo a inspiração. Oh Jesus, me ajuda, é uma oração. Não é palavras vãs repetidas, é o seu sentimento, é a conexão da tua mente com Deus que faz a conexão com a coisa. Porque não adianta você ficar pedindo, Jesus, Deus já sabe, e nos dá na medida da nossa necessidade, do nosso merecimento. Por isso que lá no Sermão do Monte, quando os discípulos disseram, Mestre, então nos ensine a orar. E Jesus deixou a maior poesia para todo mundo, para toda a época, quando diz... O interessante é que ele não começa aqui como todos os judeus começam suas orações até hoje, dizendo, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Jesus fala de Deus como Abba, como Pai. Por isso que ele começa dizendo, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha a nós teu reino, e prevaleça a tua vontade. O pão de hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos defensores. Livra-nos do mal e de todas as tentações. Que assim seja. Obrigado.